Gente, vamos começar orando sobre esse tema. E eu espero ser o mais claro possível, né? A respeito de um tema tão importante quanto esse. Vamos orar? Senhor, nos ajuda nesse momento. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, eu particularmente reconheço a minha. Diante de quem Tu és, diante de tudo o que Tu podes fazer em nossas vidas. Pai, por favor, nos ajuda, nos abençoa. Abençoa também o nosso equipamento, que ele possa funcionar bem, assim possamos ter uma aula proveitosa na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Teu Filho Jesus Cristo, agora e sempre, Senhor. Amém. Com certeza, se você é cristão, se você é servo de Deus, você já ouviu falar a respeito deste tema, a segunda volta de Cristo. Eu não sei como você ouviu falar sobre esse tema. Na realidade, se você se converteu dos últimos 5 anos para cá, eu realmente não sei se você ouviu falar sobre esse tema. Porque falar sobre a volta de Jesus é falar sobre um tema que é pouco falado. Reparem, irmãos, o que domina os nossos cultos é muito mais a maneira que nós devemos viver, não que isso não tenha a ver com a volta de Cristo, mas do que propriamente pregações que revelem que Cristo um dia vai voltar. Eu quero que você recobre em sua memória a última pregação que você ouviu sobre a volta de Cristo, propriamente sobre esse assunto. Então, assim, eu costumo pensar muito neste tema devido à forma e o ambiente que eu fui catequizado, digamos assim, é a melhor palavra, em que a volta de Cristo era algo muito mais aterrorizante do que benéfico. Em que sentido? Não peque, não pise fora da linha, porque Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai levar o seu povo. Se você estiver pisando fora da linha, você vai ficar. E eu me lembro que eu tinha, até meus 14 anos, eu tive por vezes pesadelos com a volta de Cristo. Então o retorno de Cristo era mais motivo de pesadelo do que de júbilo para o meu coração. Então, depois que você conhece e você tem uma teologia saudável a esse respeito, você começa a pensar mais biblicamente. E assim você, particularmente no meu caso, quebra esses paradigmas, essas barreiras e esse medo. E torce realmente clama pela volta de Cristo. Então é sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. Vamos lá. O que nós podemos ver a respeito do retorno de Cristo como introdução é que, digamos assim, o miolo, né, como diria um bom nordestino, ou o centro, de forma mais culta, da teologia, da escatologia, é o retorno de Cristo. Nós só conversamos sobre grande tribulação, anticristo, pós-milenismo, por conta do assunto da volta de Cristo. Então, o tema mais importante da escatologia não é descobrir qual é o chip da besta,
como algumas pessoas aí tentam, ou o enigma do anticristo, que serve muito mais para pesadelo do que para conscientização teológica. A grande questão é o retorno de Cristo. Quando Cristo vai voltar. Então nós observamos que Cristo inaugurou na sua obra aqui na terra, na sua encarnação, o seu reino. E a consumação desse reino se dará com a sua volta. O que nós temos hoje? Nós temos hoje sim o reino de Cristo. Certo? O reino está aqui. Já está, mas ainda não na sua forma consumatória, na sua forma completa. Nós vivemos aspectos do reino, mas não em sua totalidade. Teólogos vão chamar essa expressão de já e ainda não. Já estamos no reino, mas não estamos ainda de forma consumada. Certo? Então nós já desfrutamos de coisas do reino celestial, mas essa consumação só se dará por completo na volta de Cristo. Então todo o livro do Novo Testamento nos indica o retorno de Cristo e nos conclama a viver de tal modo a estar pronto para essa volta. Se você observar, e isso é muito interessante, as epístolas do Novo Testamento, os autores vão escrever de tal forma que você nota que eles esperavam Cristo, ou o retorno de Cristo, já para a sua época. Eles anelavam para que Cristo retornasse ainda em suas vidas. Lógico, você vai ler isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a partir do versículo 16, quando Paulo vai dizer: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Quando ele usa o pronome nós, ele está se incluindo na classe de pessoas que estarão vivas no retorno de Cristo. Outros autores dirão: filhinhos, já é a hora. E existirá, por vezes, no Novo Testamento, essa ideia de imediatismo quanto à volta de Cristo. Então, ele está à porta, ele está chegando, ele já está vindo. Eis que venho sem demora. Aquela ideia, ele está chegando, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto. Então eu tenho que pregar o Evangelho, ainda onde Cristo não foi anunciado, como era o ideal de Paulo. Mas houve um problema. E qual foi o problema, irmãos? Passaram-se 100, 200, 300, 1000, 2000 anos e Cristo não voltou. E aí que surge a indagação: será que nós vivemos em um atraso da volta de Cristo? Existe um ramo na escatologia que se chama escatologia consistente, onde, de acordo com esta escola de pensamento, Jesus estava enganado não apenas acerca do tempo de sua parousia, que parousia seria sua volta, mas também acerca de todo o ambiente escatológico no qual ele situou o reino. Então, qual é a ideia? Cristo está completamente enganado, primeiro, a respeito da época que ele viria, porque ele não veio. E segundo, a respeito do ambiente em que ele viria. É meio que o pensamento dos adventistas. Se você já estudou o Adventismo do Sétimo Dia, você vai ver lá que na sua história, o fundador vai bater o martelo de uma data para a volta de Cristo.
E aí Cristo não vem. Como todas as vezes que alguém bate o martelo que o mundo vai acabar, e o mundo está aí até hoje. Mas aí ele diz que errou os cálculos e dá outra data, e aí Cristo não veio. Até que ele diz, olha, eu errei, ele era batista, se eu errei, é uma teologia, é um erro teológico, eu quero me redimir desse erro. E ele reconheceu o erro. O fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia reconheceu o seu erro. Aí veio a profetisa Ellen G. White e vai dizer, Cristo voltou, mas ele não voltou aqui na terra, porque o povo ainda não estava pronto. Ele voltou e adentrou os portões celestiais. Ele não voltou para esse plano, ele voltou em outro plano. É meio que essas pessoas vão dizer, olha, voltar não quer dizer que ele vai voltar aqui nessa terra. Mas, por exemplo, quer dizer que ele vai voltar intimamente para cada um quando você morre. Então, para algumas pessoas, a volta de Cristo significa a nossa morte. Nós, quando morremos, Cristo volta para nós. A ideia do nosso encontro, do nosso corpo com Ele. E outros vão dizer que ele erra drasticamente a respeito da data da sua volta. Então, em resumo, para esse tipo de teologia, a volta de Cristo é algo inexistente. Ele não vai voltar e ele não vai vir mais a este plano. Oscar Cullmann, que pertence a esse grupo, diz o seguinte, que embora, como já vimos, ele dê ênfase ao fato que o grande ponto central da história já aconteceu, que é a ressurreição de Cristo, e ele aguarda efetivamente a sua volta, mas ele sustenta que a expectação da igreja primitiva, pela proximidade dessa volta, uma questão mais de décadas do que de séculos, era um erro de perspectiva, que pode ser explicado da mesma forma com que explicamos as previsões precipitadas sobre a data do fim da guerra, uma vez presente a convicção de que a batalha já aconteceu. Cullmann vai dizer que, de certo, Cristo vai voltar, mas ele não errou. Quem errou foi a igreja. Ele vai dizer que era um erro da igreja viver anelando a respeito da volta de Cristo, quando o mesmo não tinha dado garantia de data alguma. E como nós pensamos a esse respeito? Nós devemos observar 3 grupos de passagens na Escritura a respeito da volta de Cristo, certo? E aí eu quero que você perceba muito bem. O primeiro grupo é que há 3 pronunciamentos que aparecem, que parecem falar de um retorno eminente, desculpem o erro. Há outra série de pronunciamentos que falam mais de atraso do que da eminência. E há um terceiro grupo de pronunciamentos que enfatizam a incerteza da segunda vinda. Então, qual é o primeiro grupo? São 3 passagens da Bíblia que dão a entender, segundo alguns teólogos, que Cristo falou que sua volta seria de forma iminente, rápida, não se passaria muitos anos. O segundo grupo fala a respeito de passagens de que realmente haveria um período longo de tempo no qual Cristo não voltaria. E o terceiro grupo de passagens afirma que esse momento deve ser de forma inesperada. Nós encontramos um problema nesse primeiro grupo. Porque se você afirma que Cristo realmente disse que seu retorno seria iminente para a sua igreja, você vai cair no erro de que ele errou em sua profecia. Por isso que nós precisamos trabalhar essas 3 passagens. E aí a gente começa agora a abrir a Bíblia a respeito do retorno de Cristo.
até que enfim. A respeito da sua volta, o primeiro grupo, 3 pronunciamentos que falam do retorno iminente. Os 3 textos são Marcos 9:1 e o paralelo de Mateus 16:28, Lucas 9:27, Marcos 13:30 e o paralelo de Mateus 24:34 e Lucas 21:32 e Mateus 10:23. Mas primeiro eu quero que você pense a respeito de um versículo, que aí ele vai tirar todo o problema dessa má interpretação. Quando Cristo vai dizer em Marcos 13:32 e também em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia ou da hora, o tempo da sua volta, o tempo da parousia, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. E eu peço que você entenda que quando ele está falando de Filho, ele está falando de si mesmo. Então, de alguma maneira, enquanto estava na terra, Cristo não tinha conhecimento de quando retornaria para ela. O texto é bem claro. Aí você pode pensar, mas ele é onisciente, ele é Deus. O que nós podemos pensar a esse respeito é o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. E algumas traduções vão trazer a ideia de limitação, não no aspecto total, mas no direito de entregar sua obediência totalmente ao Pai. O que Jesus entrega é a respeito do tempo da sua volta, entrega em obediência ao Pai. Porque só quem sabe é o Pai que está nos céus. A maneira mais simples de você pensar isso, pensar nesse versículo, talvez seja dessa maneira. Em obediência ao Pai, ele sujeita a ordenança do Pai a respeito da sua volta. Lembra, quem envia o Filho é o Pai. Não será diferente na volta. Quem enviará o Filho também será o Pai. Certo? Estou olhando para Vinícius aqui, ver se dá alguma dica. Ele acabou de ler um livro sobre escatologia. Mas Vinícius é tão introspectivo que até nesse momento não dá dica nenhuma, entendeu? Então ele fica com a cara mais tranquila do mundo. E a pessoa aqui desesperada. E Vinícius dá tranquilo, calmo, dizendo, vai na paz, irmãos. Amém, Vinícius, eu creio nisso, viu, meu irmão? Tá bom? Pelo menos balance a cabeça quando estiver certo. Tá certo? Então vamos ao primeiro texto. Marcos 9:1 diz o seguinte. Oi, jovem. Pode. Como um não vai saber o que o outro está fazendo. Veja só, é o que eu expliquei a você. No aspecto de igualdade, os três são iguais, mas existe uma ideia de economia da Trindade, que é a função de cada um na Trindade. Qual foi a função do Pai na obra da nossa redenção? Dar o Filho. Qual foi a função do Filho? Morrer em nosso lugar. Qual foi a função do Espírito Santo? Continuar a obra do Filho. Filho e Espírito estão obedecendo a quem? O Pai. Mas isso não quer dizer que o Pai seja maior em poder. Certo? Mas no que tange a missão, o Filho sujeitou a sua vontade em obediência e em amor ao Pai.
O mais lindo disso tudo é que Cristo morre por nós, em primeiro lugar, em obediência ao Pai. E não propriamente por aquele amor. Ele nos amou. O Pai amou. E o Filho obedeceu à vontade do Pai porque ama o Pai e ama glorificar o Pai. Certo? E como um homem também. É a ideia de Filipenses 2,5. Ele resolve se limitar em obediência ao Pai e entregar ao Pai o comando da missão. Certo? Tinha um pastor que dizia o seguinte: ele não soube até a sua ascensão. Porque a gente tem que encarar que quando ele volta, todo poder e autoridade foi me dado nos céus e na terra. Então a ideia de que agora ele tem conhecimento de toda a missão. Mas ele só vem quando o Pai mandar voltar. A missão ocorre na autoridade do Pai. Mas lembre-se, o Filho não é menor. Ele é obediente por amor ao Pai. Vamos lá, Marcos 9,1 diz o seguinte: Jesus dizia-lhes ainda: em verdade afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Deixa eu ler. Marcos 9,1. E disse-lhes: garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Certo? Vamos pensar. A passagem paralela em Lucas termina com as palavras: até que vejam o reino de Deus. Enquanto que a passagem paralela em Mateus termina como se segue: até que vejam o Filho, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Existem três correntes de interpretação. A primeira delas é que falam a respeito de que Jesus errou e que aqueles homens morreram e não viram o reino de Deus. Eles morreram e não viram o reino de Deus vindo em poder. A segunda interpretação fala a respeito de que Jesus não falava da sua volta. Jesus falava a respeito da sua transfiguração. Por isso que ele diz alguns e não todos. E qual é a passagem que vai ser subsequente a esse texto? A transfiguração, onde Cristo vai aparecer em corpo glorioso a Pedro, Tiago e João. Certo? Sendo que tem um problema. O texto fala não só da sua transfiguração, do Filho vir no seu reino, mas fala do reino vindo em poder. Então há algo que indique para o retorno do reino em sua totalidade. Lembre-se, nós vivemos o reino, mas não vivemos ainda de forma total. Nós estamos tendo prazeres celestiais, que só serão completos com a volta de Cristo Jesus. Então, qual é a melhor interpretação? Um comentarista chamado Riderbos vai nos dar a seguinte visão, que eu concordo. As palavras de Cristo, portanto, numa típica condensação profética, vinculam conjuntamente a sua ressurreição e a sua volta, parousia. Ele está predizendo que muitos dos que estão vivos, quando ele profere essas palavras, testemunharão a sua ressurreição, que é, em um sentido, uma vinda do reino de Deus com poder. A ressurreição de Cristo será seguida por sua volta, no modo que ele ainda não explica completamente. A ressurreição de Cristo será a garantia da certeza da sua volta, da parousia. Qual é a ideia?
Cristo profere para aqueles homens: alguns de vocês não morrerão até que vejam o meu reino ou o filho vindo em poder. A ideia do texto é que esse poder foi manifestado na ressurreição. Então esses homens, quando viram o Cristo ressurreto, viram o reino de Deus em poder. Sendo que essa ressurreição também é uma garantia de que ele vai voltar. Então a promessa tem um duplo cumprimento. O primeiro deles, na ressurreição de Cristo, em que alguns viram. A sua totalidade será na sua volta. Aqueles homens viram o reino de Deus em poder quando viram Cristo ressuscitado, mas não viram toda a consumação do reino. Jesus fala a respeito deles virem em poder o filho, mas não fala ainda da sua consumação total. Ele não explica aqui. Tranquilo? Amém. Pelo silêncio, amém. A segunda passagem, Marcos 13:30. Jesus vai dizer o seguinte: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Como essas pessoas interpretam o texto? Que Jesus está falando para aquela geração de pessoas. Sendo que, por vezes, a palavra geração não vai ser utilizada para especificar um grupo de pessoas que viveu em uma determinada época. Por exemplo, você vai encontrar salvai-vos dessa geração perversa no livro de Atos, que não fala propriamente de uma geração que estava vivendo naquela época, mas da humanidade pervertida. Aqueles homens deviam se salvar do mundo. Então, o que esse texto quer nos dizer? Com esta geração, então, Jesus denota o povo judeu rebelde, apóstata, incrédulo, conforme ele revelou no passado, está se revelando no presente e continuará a se revelar no futuro. O povo judeu revelou sua incredulidade no Antigo Testamento, revelou a sua incredulidade na época de Cristo e revela a sua incredulidade após a sua ressurreição, não acreditando na obra dele. Então esta geração perversa ainda existe, uma geração incrédula que não acredita que Cristo é o Messias. Então esta geração má e incrédula, embora esteja rejeitando a Cristo, continuará a existir até o dia de sua volta, e então receberá o julgamento que lhe é devido. Interpretada dessa forma, a declaração de Jesus serve como uma conclusão lógica dos discursos que começou com a proclamação da destruição de Jerusalém, como uma punição para o endurecimento de Israel. É uma garantia que aquele povo não acreditaria na obra, e aquele povo estava agora fadado a existir até que contemplassem a volta de Cristo e vissem quem eles rejeitaram. Esta geração é a geração de incrédulos judeus que permanece até hoje, não reconhecendo Jesus como Messias. E a terceira passagem, as passagens de iminência de Mateus 10, 23. Mateus 10, 23 vai nos dizer o seguinte: quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro.
eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel, antes que venham o Filho do Homem. Como os teólogos da teologia, da escatologia consistente interpretam, que Jesus está falando para seus discípulos, e ele o está, mas não só para eles. A ideia é limitar essa fala de Jesus só àqueles discípulos que estão ali naquele momento. Então a ideia deles não era para ter dado tempo o evangelho se expandir tanto antes que Jesus voltasse. Jesus já era para ter voltado, não era para ter passado de Jerusalém. Sendo que o próprio Jesus vai dizer a célebre passagem que Caio falou, né? E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Se nós aceitamos essa interpretação dessa escola, nós temos que anular o outro versículo. Você tem que esquecer o outro versículo. Ou abraça uma interpretação, ou abraça a outra. Qual é a melhor forma bíblica, sadia, de nós pensarmos? Tendo essas coisas em mente, podemos entender que Mateus 10, 23, como nos ensinado, primeiramente, que a igreja de Cristo deve não somente continuar a preocupar-se com Israel, mas também continuar a levar o evangelho a Israel até que Jesus venha de novo. Em outras palavras, Israel continuará a existir até o tempo da volta, parousia, e continuará a ser objeto de evangelismo. A ideia é a existência de Israel, aquela geração incrédula, a pregação do evangelho a esta geração incrédula perdurará até a volta de Cristo. Então, o evangelho continuará a ser pregado não só em Israel, mas em outros lugares, até a volta de Cristo. Nesse texto, propriamente em Israel. Opa! Sim, menino. Eu nunca estudei a linha do judaísmo messiânico, mas até onde me cabe, existem realmente alguns judeus que reconhecem Cristo como o Messias. Esse reconhecimento tem que passar necessariamente por uma quebra do sistema religioso judeu. Não é que a pessoa vai deixar de ser judeu, irmãos. Porque o judaísmo, mais do que uma religião, é uma afirmação de identidade e patriotismo daquela pessoa. Então ele não vai deixar de ser judeu, mas ele vai abandonar as afirmações do judaísmo que acreditam que pela observância da lei se dará a salvação. Então, se os judeus messiânicos creem nisso, eles estão acreditando da forma correta, e sim foram alcançados pela graça. Todavia, existe um ramo do judaísmo que acredita que Jesus foi um grande mestre. Acreditar que Jesus é um grande mestre não é a mesma coisa que acreditar que ele é filho de Deus. Este ramo do judaísmo está errado. Certo? O que vale salientar a respeito da volta de Cristo e de Israel? Que o papel principal de Israel, como das outras nações, é ser alvo de pregação do evangelho. Existem pessoas e existem teologias que atrelam a volta de Cristo à vivência do povo judeu.
a exemplo do dispensacionalismo. Dizem, por exemplo, que quando todos os judeus retornarem a Jerusalém, será um sinal da iminente volta de Cristo. Isso não tem base bíblica. Certo? Não é uma afirmação bíblica. Israel, você tem que se lembrar o que Paulo vai dizer, de 9 a 11 de Romanos, agora para nós é igual a qualquer outra nação, distante da graça, carente do evangelho, porque eles perderam a posição deles para a igreja. Agora a igreja é o novo Israel. Então, quanto a essa pergunta, eu não saberia afirmar certamente o ramo do judaísmo messiânico, mas é meio na linha que eu falei, tem que abandonar as crenças que a lei pode salvar. Então nós vamos observar agora outro grupo de passagens nos evangelhos sinóticos que colocam a vinda de Cristo de forma distante. Essas declarações foram registradas por Jesus e indicam que alguma coisa tem que acontecer antes que ele volte. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com ele. Mateus 25, 19. Isso é uma parábola a respeito dos servos imprudentes. O mesmo capítulo traz a parábola das 10 virgens, as já famosas palavras, e tardando o noivo, demorando-se. Meu Deus, quantas vezes eu não escutei essa parábola dizendo: tenha azeite no seu altar, né? É verdade. O que não quer dizer muito isso, mas foram tomadas de sono e adormeceram e não tinham azeite. O azeite aqui revela-se a prudência, santidade e vigilância. Aquelas virgens foram imprudentes porque não guardaram sua postura de virgens. Relaxaram. O que nós podemos afirmar quanto a essas passagens? É que essas duas parábolas dão a entender que tanto o dono da propriedade quanto o noivo saíram da propriedade e passaram bastante tempo até retornarem. Passou tanto tempo que os seus servos começaram a vacilar e aí caíram em imprudência. O que nós encontramos no Novo Testamento são gritos, se assim eu posso falar, dos apóstolos afirmando que nós devemos manter vigilância quanto ao retorno de Cristo. Paulo fará isso por vezes, nas cartas de João também, e Pedro vai dizer: olha, se ele não voltou ainda, foi por conta dos eleitos, para que todos fossem alcançados. O que nós podemos pensar, irmãos, é que esse intervalo de tempo entre a promessa e o cumprimento, mediante essas passagens, seria um tempo relativamente tão longo que muitos cairiam em imprudência. E aí alguns começam a colocar algumas coisas a respeito da volta de Cristo. Aí ele só vai voltar quando o evangelho for pregado a todas as nações. Ele só vai voltar quando, por exemplo, o exemplo que eu já falei, o povo de Israel voltar para Jerusalém. Ele só vai voltar, como acreditam alguns, quando o templo de Salomão for reconstruído em Jerusalém. Não sei se você já ouviu isso, mas é verdade. Tem gente que acredita nisso aí. Ele só vai voltar... tem até a confusão do lugar do templo lá até hoje. Ele só vai voltar quando o anticristo manifestar-se. Por esse texto, uma das coisas que nós vemos até que ele volte é que muitos literalmente vacilarão na fé. A ideia da demora
por essas passagens não é só que os santos estão aguardando, mas que o joio que está no meio do trigo se denunciará como um joio. Porque as 5 prudentes sabiam quem eram as 5 imprudentes. Porque os outros servos sabiam quem era o servo que não estava trabalhando. Porque o do talento, o de 2, sabia o que o de 1 tinha feito. A volta de Cristo não só é um tempo de misericórdia para os eleitos, mas ela também revela aqueles que não são eleitos. O eleito persevera até o fim e é salvo. Então esse longo tempo serve para nos provar. Baseado nos pronunciamentos e parábolas que acabamos de ver, podemos concluir que, com certeza, Jesus deixou lugar para uma possibilidade que a sua segunda vinda pudesse não acontecer antes de um período considerável de tempo. E a terceira, o terceiro grupo de passagens que falam a respeito do retorno de Cristo, do seu tempo, é aqueles que nos colocam no efeito surpresa. É aquela famosa passagem que diz que ele virá como um ladrão. Então, se nós acompanharmos Marcos 13, do 33 ao 37, diz o seguinte: fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Essas passagens servem para nos alertar da importância quanto à vigilância no que se refere ao retorno de Cristo. Nós não podemos, irmãos, cair nem na descrença, nem no releixo. Por isso que a lâmpada tem que estar acesa, tem que ter azeite. A ideia é: esteja pronto. Ele virá como um ladrão, ele virá no meio da noite. Nós não sabemos ao certo. Pode ser hoje, pode ser agora, né? Mas de certo é que ele virá. A partir desses pronunciamentos, aprendemos que ninguém pode saber o tempo exato do retorno de Cristo. A segunda vinda ocorrerá em uma hora que não esperamos. Entretanto, é exatamente pelo fato de a segunda vinda ser inesperada que sempre devemos estar vigiando com relação a ela. O eleito de Cristo anda vigilante à espera do noivo. E como será, irmãos, essa volta? Qual o modo que vai acontecer? Primeira coisa é que ela será pessoal. Observem Atos capítulo 1, versículo de número 11. O texto vai dizer, e é conhecido de todos, quando aqueles homens estão vendo Cristo ser assunto aos céus, os anjos dizem o seguinte: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse texto
e um conjunto de outros textos nos afirmam que Cristo pessoalmente virá novamente a essa terra. Não será um representante e não serão anjos que virão nos buscar. Será o próprio Cristo em pessoa. Olha aí, vigia, terra. Será o próprio Cristo em pessoa. Certo? Será uma vinda física. Eu peço que você observe Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A ideia do texto é que nós não veremos um Espírito de Cristo, mas o Cristo físico, em corpo glorificado, é quem retornará. Então, será o próprio Cristo e será o Cristo em corpo ressurreto. Será uma vinda visível. Isto se relaciona intimamente com o item anterior. Pode-se dizer que a vinda do Senhor será física, também será visível. Isto parece seguir o fato lógico. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. A vinda de Cristo será física, será pessoal e será visível, porque será a consumação de todas as coisas. E aí eu peço que você encare a realidade. Ele vem, busca a sua igreja e aparece para o mundo. Para os que ele arrebatou, é sinal de júbilo, alegria, gozo. Mas para os que o veem da terra, será sinal de juízo, castigo, julgamento. É lindo, é maravilhoso, mas repare, até em sua vinda, ele é glorificado tanto por aqueles que estão arrebatados no seu reino, ao seu lado, quanto por aqueles que reconhecerão quem ele é. No fim, todo ser humano reconhecerá que Cristo é o Senhor. A questão é, estará no lado do arrebatamento ou estará na terra sofrendo juízo? Será gloriosa e triunfal. A segunda vida de Cristo, enquanto pessoal, física e visível, será todavia muito diferente da sua primeira vinda. Esqueça a manjedoura. Esqueça o bairro pobre de Belém. Esqueça a criança necessitada. Na segunda vinda, ele virá como Rei da Glória. Repare como o Apocalipse descreve. Ele vem montado em um cavalo branco, liderando. Em sua coxa está lá a tatuagem, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está escrito em sua coxa. O texto todo afirma: ele está vindo triunfando. Ele está vindo dominando. Ele está vindo conquistando. Então, o que nós sabemos é que Cristo voltará mais uma vez. Nós não sabemos o dia e nem a hora,
Entendemos que essa demora da qual nós estamos passando foi planejada pelo Senhor e exposta em Sua palavra. Sabemos que isso beneficia os eleitos, porque nesse tempo Deus está recolhendo para si e chamando dentre as nossas gerações terrenas os seus eleitos, mas que Ele voltará pessoalmente, de forma visível e gloriosa. Amém? Para completar, eu peço que você pense em outra coisa. Com o que você tem se consolado? Talvez, aí a gente vai para o fim de ano, algumas pessoas estejam se consolando com um governo melhor no Brasil. Outras com a perspectiva do aumento da economia. Mas Paulo vai dizer em Tessalonicenses capítulo 4, em 1 Tessalonicenses: assim consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o texto anterior a esse, a que se refere, fala a respeito do retorno de Cristo. Meu irmão, nós devemos consolar uns aos outros com a célebre frase: meu irmão, tenha calma, Jesus está voltando. Pode parecer meio batida para alguns, mas é uma verdade bíblica. Então não se console nem com uma boa vida aqui na terra. Se console com a afirmação bíblica: Ele está voltando. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.